Sim, Então, verdade. aí é complicado. Falando em bebê, eu vou comer um náutico aqui. Juliano mandou R$ 30 e disse: Grande Magister, que nos ensinou os Studia e agora podemos viver de forma mais organizada. Para as mecânicas, fiquei com o clássico dominó na pracinha. Para a linguagem, a leitura do folhetinho da missa. Para as práticas, um pouco de jogo do bicho. E para as teóricas, o estudo do vocabulário rastônico para afastar as namoradinhas. Grato, Magister, por ter me ajudado a organizar a rotina. Muito bem. Muito essa bom. é uma boa rotina. Eu vi esse conteúdo de vocês, do Hugo de São Vítor, né? De você estudar 4 coisas por vez, né? Exatamente. Né? Então, o que é? Vamos lá, mecânica, né? Mecânica é o que o pessoal chama de prática. E a prática não é o que o pessoal chama, né? Etimologicamente. E a gente tem que usar essas palavras porque não tem outras, certo? Então, paciência. Mas o pessoal diz assim, bom, paciência, não pode. Se tu queres entender uma coisa, tem que definir os termos, né? Sócrates ensinou isso aí. Então, assim, mecânica. Veja, a palavra mecânico, né? Do grego, né? Então, assim, mecânico é adulterar, certo? Cometer adultério. Então, esse mecar, né? É cometer adultério. Então, o que é isso? Adulterar, bom, mas não quer dizer exatamente o que a palavra cometer adultério com sentido sexual é uma outra coisa, tá? Já é uma figura de linguagem, já é um salto abstrativo da palavra. Cometer adultério é adulterar alguma coisa. Então, se tu tem barro e tu faz um vaso de barro, tu adulteraste o barro, certo? Ele era uma coisa, agora já é outra. Ele continua tendo em si, a causa material dele continua sendo o barro, beleza? Mas como tu deste de outra forma aquilo, tu adulteraste. Então, sempre que tu adulterares alguma coisa, e uma coisa física, né? Uma coisa material, isso tu estás te dedicando a artes mecânicas. Como, por exemplo, um esporte. O sujeito vai lá na academia e ele adultera o seu próprio corpo, não é? O corpo dele é uma coisa e ele adultera aquilo de forma consciente, né? E ele precisa aprender essa arte da musculação, por exemplo, né? Então, os esportes, eles adulteram o teu corpo, tu ganha mais fôlego, ganha isso e tal, porque tu tem uma certa condição que precisa adulterar aquilo. Todos os esportes são assim, todas as técnicas, né? O sujeito é vidraceiro, sapateiro, não sei o quê. Isso aí tu estás adulterando coisa. Tem o couro e aí tu faz um sapato, né? Tem a areia e tu faz o vidro. Tem a madeira e tu faz um móvel. E assim por diante. Mas também as belas artes são assim, né? Então, a música, justamente, existe o som, não é? Existe o som e tu conscientemente trabalhas o som para adulterá-los. Isso são artes mecânicas. A pintura também, a escultura, a dança, não é? A dança, se for uma coisa assim, é uma dança que eu só vou ali, fico parado e agindo normalmente, como se eu estivesse fazendo outra coisa. Aí não é dança, né? Preciso fazer uma coisa alterada, adulterada. E tu faz movimentos que não são normais, né? Do dia a dia, assim, não são da tua própria natureza. A tua natureza, tu estás alterando naquela situação ali em cima do palco. O teatro é uma coisa mecânica, certo? Tu vais ali, não é uma coisa natural, né? Muito bem. Uma dessas coisas tu tem que fazer. Eu tenho que fazer teatro, música, vidraçaria, sapataria, marcenaria, certo? Ou esporte, né? Algum esporte, alguma coisa assim. Uma dessas tu tem que fazer, pelo menos, certo? Pelo menos. E não muitas, né? No máximo escolhe 2, mas de preferência uma só. Depois, eu tenho questões não é nessa ordem, tá? Mas é assim. Tu tens questões de linguagem. Alguma coisa tu precisa fazer. A coisa mais barata e fácil é ler literatura. E isso vai te aumentar muito a vida, né? Vai fazer com que tu realmente estejas o tempo todo desenvolvendo a tua linguagem. Mas pode estudar um idioma também, tem que ser muito mais metódico, não é? Tu precisa te dedicar, tem que ter uma ordem de estudos um pouco mais específica. Eu já tentei, tá? Eu digo, então eu vou tentar estudar um idioma sem método.
Eu só vou me expor aqui ao máximo ao conteúdo autêntico daquele idioma, né? Eu vou ficar vendo filmes, vídeos, escutando podcast e tal em holandês. Eu botei isso aí na cabeça. Eu sei inglês e alemão, então, assim, o resto não funcionou, tá? Não funcionou. Eu comecei até a entender um pouco mais, assim, melhorou meu entendimento. Hoje em dia, se eu vejo um filme holandês, eu entendo 20%, né? No início eu entendia 5%, e hoje eu consigo lá por 20%, mais ou menos. Mas não funciona, né? O estudo do idioma tem que ser mais metódico, mais ordenado e tal. Mas isso é desenvolvimento da linguagem também, né? Pode ser a literatura, pode ser um idioma, ou eu posso estudar a gramática mesmo, né? Como nós falávamos ali antes, a gramática normativa, ou posso estudar retórica, né? E teoria do discurso e todas essas coisas, ou lógica mesmo, faz parte ainda da linguagem. E aí vamos ver. Da linguagem, a gente tem um caminho que vai para a prática. E o que é a prática, né? O sujeito, eu sou um sujeito prático, eu gosto de botar a mão na massa. Não, tu és um sujeito mecânico, certo? Tu pões a mão na massa porque tu és mecânico. A gente conhece, né? Músico, por exemplo, que o sujeito, ele nem sabe direito o que está fazendo, mas ele vai ali e toca muito bem, não é? Sim. Mas se tu perguntares assim, tá, mas eu não entendi, tu pode só me confirmar se aquele acorde ali que tu usaste é com terça suspensa? Ele, que? Né? Não faz a mínima ideia do que seja isso. Mas ele consegue fazer. Porque daí ele vai dizer, eu sou o cara da prática. Não, tu é o cara da mecânica, né? Tu sabes executar ali e não tens a parte teórica. Beleza. Né? Que é conhecimento, que é uma outra coisa. Bom, a prática não é isso. A vida prática é a vida moral. É a tomada de decisões, não é? Eu caso ou compro uma bicicleta? Isso é uma questão prática. Não é uma questão religiosa, não especificamente, não é? Mas é bem parecida com a questão religiosa. Porque a religião é uma coisa prática, a religião é uma coisa mecânica, é fazer coisas, adulterar coisas, não. É tu simplesmente agir, não é? A religião é só ação. Eu preciso ser teólogo para ser cristão, me salvar e ir para o céu? Não. Eu tenho algum conhecimento que eu preciso ter? Sim, porque eu sou um ser humano. Eu preciso fazer alguma coisa específica, mecânica? Mais ou menos, tá? Tanto que os sacramentos, todos eles têm uma parte que é mecânica, que é uma parte material ali, tem que ter a matéria, não é? Mas a prática é isso, a prática é as ações. Mas existem disciplinas que ajudam nisso, né? A história é uma disciplina que é a passagem da linguagem para a questão prática, ela já tem uma finalidade específica. A gente não estuda história para outra coisa a não ser aprender a agir, certo? Então, tu vais estudar, tem que ler a vida do santo, sim, porque daí tu te inspiras e sabe como agir. O que o fulano faria nessa situação? Acho que ele faria isso, vou fazer também, não é isso? Na literatura a gente tem isso aí, a gente ouve a história do Pedrinho e do Lobo e se convence, olha, não mentir, né? Tem isso aí, olha, não pode mentir, tu diz isso para criança, né? Não pode mentir. Mas por que não? É bem melhor mentir, não é? Não é melhor mentir do que não mentir? Daí tu conta a história do Pedrinho e do Lobo, realmente, né? Vale a pena. Então, com a literatura, tu consegue levá-lo à prática. E veja, a literatura não precisa ser verdade, né? Não precisa ter acontecido historicamente. A história do Pedrinho e do Lobo não aconteceu na história. Mas ela funciona na minha alma, assim como se eu contasse, como quando eu conto a história do Júlio César, né? Que aconteceu mesmo. Então, tem o mesmo efeito. Então, a história é a primeira das disciplinas que me ajuda na prática. Mas eu tenho outras subdisciplinas que vão me ajudar. A economia é uma delas. A economia é uma coisa prática. Eu estudo economia para quê? Para justamente entender como administrar o meu próprio oikos, né? Minha própria casa. E isso se estende para a nação, para o mundo todo, se for o caso, né? O direito é uma coisa prática. E depois outras coisas que vão surgindo, né? Ciências auxiliares, assim, mas são disciplinas que vão te ajudar nisso, a tomar decisões. E a própria religião é a prática em si mesmo, né? A religião tem que ser uma coisa prática, como eu vou viver a minha própria vida. E aí eu tenho a moral, e como eu devo agir, e no que eu tenho que crer, e eu só posso crer se eu agir, né? É uma ação, eu preciso agir conscientemente disso. Então, tudo isso é prática, que não é mecânica. Então, a gente vê que da literatura a gente pode passar para a história e aí a gente entra no campo prático. Eu tenho que escolher alguma dessas coisas para a prática. Ou eu vou me dedicar à religião de forma mais intensa,
ou eu vou estudar mais economia, ou história, ou direito mesmo, né? E vou entender o que é justiça e como isso funciona e tal. Isso tudo é prática. Depois, e uma outra coisa que daí, que é o quarto, né? Então a gente já tem a mecânica, a linguagem, a prática, e o quarto que é o conhecimento em si, que é a teoria, certo? Teorem vem de ver, né? Então é ver as coisas. Não com os olhos, né? Mas com a própria inteligência. Então, quando eu falei do músico, ele não estuda teoria musical. Bom, a teoria musical ela pode ser aprendida por um cara que não sabe tocar nada, não pode? Pode muito bem ser aprendido. O cara pode responder uma prova de harmonia perfeitamente, porque ele decorou. Agora, se tu toca um acorde e pergunta, e esse acorde que é harmônico, assim ou não, e tal, né? O que tem de dissonância? Ele não sabe nem o que tu tá falando, né? Inclusive, eu tive um grande professor de harmonia, ele era muito bom em explicar a harmonia, né? Tipo, a parte teórica e tal, assim. Sim. Mas ele tocando era muito ruim, cara. Pois é. Pode ser, porque a teoria não está... Né? É claro que é melhor juntar as duas coisas, né? Que a parte mecânica dele ali, que era ruim, fosse tão boa quanto. É que às vezes, muitas vezes o cara que realmente toca, muitas vezes o cara não tem saco para ensinar, né? Aí o cara que não toca, ele tem aquela vocação. Ele não sabe como aquilo se organiza mentalmente, né? E na própria realidade, como aquilo e qual é o processo, né? Por mais que a educação tenha outras formas, né? A educação ela pode ser ensinada, ela é muito mais pelo exemplo, né? Então a gente vê aquele cara que faz aula com um sujeito que não deixa o aluno tocar, ele mesmo fica tocando. Ó, isso aqui é boa, isso aqui tem que estudar, ó, e ele toca ali na frente. Aí o aluno, eu tenho que tocar isso aqui, né? E quando tu vê o teu professor tocando e quase não te ouve, e coisa assim, tu fica realmente muito motivado e acaba se desenvolvendo mais do que o cara que nunca toca na frente do aluno, né? Só fica corrigindo e mandando o sujeito fazer. Existe, é possível, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, e o terceiro... Opa. E a quarta, então, é a teoria, né? A filosofia é uma teoria, né? É um conhecimento de tipo teórico. Ela realmente não vai te ensinar a fazer um vaso, né? Tocar um instrumento. Ela realmente não te ensina a viver, certo? Ela pode até dizer, olha, é mais prudente fazer isso, mas tu tá teorizando a moral, né? Que é o que se chama ética, assim. Modernamente, tu separa. Eu não gosto de separar, porque ética e moral é a mesma coisa que mensa e trapeze, né? Trapeze é a palavra grega para mesa e mensa é latim. Então, e moral e ética é a mesma coisa, só muda o idioma, né? Então não tem muita diferença. Mas a gente chama, assim, convencionalmente disso, né? A ética é a parte mais teórica, mais filosófica. Agora, todas as ciências naturais são teóricas, né? Tanto que elas não funcionam na matéria, certo? Quando eu estudo geometria, aquilo ali não faz sentido nenhum. Qualquer representação não precisa nem ser a coisa em si, né? Mas ela não funciona. E na minha cabeça funciona. Olha, uma linha é o que tem comprimento e não tem largura. Pô, tu entende isso aí? É o axioma, né? Sim. Pronto. Agora, desenha uma linha. Imagina uma linha. Olha só, não precisa nem materializar. Se eu imaginar, já é uma imagem. Uma imagem é uma coisa já material. Eu não consigo imaginar uma linha. Mas como é que eu entendo um troço que é inimaginável, né? Pois é. Aí que o Platão se revolta, olha, o negócio é o mundo das ideias, certo? Porque ali tudo funciona, assim, a geometria e tal, né? Agora, aqui na realidade é tudo, pô, aquilo que é tão perfeito, o ponto não tem partes. Eu disse, pô, mas se na matéria tudo tem parte, cara, não tem como fazer. Pensou no ponto, olhou ele um pouquinho mais de perto, aumentou ele um pouquinho, ele já tem parte, né? Já dá para você. Exatamente. Ali, se tu pensar num ponto, ele tem partes. Mas, quando tu diz o ponto é o que não tem partes, tu entendes perfeitamente o que é isso, né? Sim, sim. Então, só que essas coisas não funcionam assim, na matéria e tal, né? Então, e a mesma coisa os conceitos da ética, né? Se o sujeito vai tentar viver de acordo com o que é realmente justo, racionalmente, ele pode refletir tanto sobre isso, que ele vai chegar à conclusão de que as melhores ações são as ações X, Y e Z, né? Só que ele vai ver que ele não consegue fazer. Assim como ele não consegue desenhar uma
linha reta, ele não consegue agir de acordo com que a teoria, a filosofia da ética. Só que sem essas ideias, a gente também não consegue aprimorar o que são as práticas. Sem as ideias da geometria, a gente não consegue aprimorar o que é a mecânica. Sem as ideias da matemática, a gente não consegue aprimorar o que é a música. Sim. Certo? Como é que tu cria um sistema temperado se tu não tiver matematicamente aquilo organizado, né? Não tem como fazer. E assim, na matemática, a música temperada funciona perfeitamente, né? Só que aí na prática, tu vai ter diversas coisas ali que... Na prática não, desculpe, na mecânica. Na mecânica vai ter diversas coisas que não vão funcionar, né? Então, por aí vai. Então, assim, 4 coisas, né? Uma coisa mecânica, faz um esporte, toca um instrumento musical, aprende um ofício, vai cozinhar, não é? Arte culinária, tudo mecânico. Isso. Prática, estuda história, ou vai estudar história, vai ler biografias, vai te dedicar a refletir sobre essas coisas, a vida dos santos, a vida de grandes personalidades, né? Pode ter um bom e um mau exemplo também, não tem? Depois, alguma ciência, né? Vai estudar matemática, ou física, química, biologia, isso aí tudo é teoria, não funciona nada na realidade aqui, certo? Sempre vai ter alguma coisa que não vai dar certo ali, na parte material, né? Mas é importante tu estudar. A filosofia também, ela não funciona na materialidade. Mas se tu não estudar, tu não vai entender nada da materialidade, da imperfeição mesmo que é a criação, porque o Criador só é perfeito, a criação não é. E alguma coisa de linguagem, certo? Eu vou ler o Padre Antônio Vieira, um discurso, um sermão por semana durante 6 meses. Não tem curso de retórica que te possa ensinar mais do que isso, certo? Mas eu não entendo nada porque eu não entendo vocabulário, eu acho as frases dele muito compridas e tal, assim. Bom, beleza, não lê, né? Lê outra coisa. Lê literatura, romance. Mas mesmo assim eu não tenho fôlego, eu nunca consigo terminar um romance. Eu digo, lê contos de fada. Já leste, né? Irmãos Grimm. Para, que eu vou ter que ler Irmãos Grimm, fábulas de La Fontaine. Mas isso tudo vai estar desenvolvendo a linguagem, teu fôlego intelectual, todas essas coisas. Mas uma coisa de cada vez, certo? Estuda 4 coisas. E uma vai ser o descanso da outra, né? Então, tu não vai ficar, meu Deus, eu passei o dia, li 3 horas de literatura. Não dá, tá? Vai tocar piano, vai ler literatura, vai estudar um pouco de história, ou ver um documentário de história, alguma coisa assim, não é? E vai estudar alguma coisa de ciências, né? De matemática, de ciência, de filosofia, alguma coisa assim, nesse sentido. 4 coisas, tá ótimo.